com muitas mensagens e com esta imagem tão bonita do poço de Jacó. Querendo ou não, cada um de nós temos um poço. O que nós estamos tirando do nosso poço? É água viva ou água morta, né? Água podre. Nós temos que pensar muito. Por isso que nesse tempo de Quaresma é um tempo de purificação, é um tempo de conduzir a nossa vida para uma vida melhor, uma vida na dignidade, no respeito e na paz. Antes de começar o comentário do Evangelho, a primeira leitura, ela traz para nós um grande pensamento. Essa palavra às vezes não é muito comum no nosso meio da gente ficar falando muito, que se chama murmuração. Quando o povo estava saindo da escravidão do Egito, junto com Moisés no deserto, o povo começou a murmurar contra Moisés. O murmúrio é aquelas palavrinhas que às vezes você não tem coragem de falar na cara, aí você fica por trás. Vamos falar assim, você fica resmungando, né? Você fica resmungando e repetindo. A murmuração, né? A tradição, se a gente for fazer a tradução dessa palavra, significa incompreensão. Quando a gente não compreende muito, nós temos muito esse aspecto de ficarmos murmurando. E principalmente a nossa mensagem, a nossa vida, que às vezes a gente não entende muito. Nós somos insensatos, pouco compreendemos a nossa vida, pouco compreendemos. Aí a gente fica na infidelidade, a gente fica murmurando, a gente usa às vezes o termo reclamação, não é? Já viu como que a gente gosta? Às vezes a gente fica reclamando muito das pessoas. Aí a gente pergunta: o que eu faço para diferenciar? O que eu ganho de ficar reclamando? O que eu já fiz para sair daquela condição? Porque não vai adiantar. E você só traz o mal para dentro da sua casa, para a sua vida. Então, se você não tem a coragem de dizer, não é bom você ficar murmurando. Não é bom você ficar desfazendo das pessoas dessa forma. Então é muito interessante que quantos anos atrás, né? E o povo já tinha esse costume de ficar murmurando, já desfazendo das pessoas com esse tipo de crítica que não leva a nada, que não produz uma vida verdadeira na vida do outro. E é diante disso que hoje a palavra de Deus sobre a mulher samaritana que encontra Jesus. Jesus, considerado a água viva, ele que pede, dá-me de beber, e ele próprio é esta água que vem matar a nossa sede. É muito interessante, e a gente tem que entrar no imaginário da história. Primeiro, um sol de meio-dia, no deserto, um lugar muito quente, um poço. Vocês imaginam um lugar que é um lugar de encontro, é um lugar de encontro, porque era ali que se buscava a água da cidade. Então, o poço de Jacó era um poço de encontro. E aquele sol escaldante, e aquela cena de Jesus chegando com muita fome, com muita sede, e ele se depara com uma mulher samaritana. E é muito interessante que naquela época não se podia conversar com mulheres publicamente, o homem não conversava com mulher na rua. Ela era uma samaritana, Jesus judeu, os judeus não combinavam com os samaritanos, existia muito preconceito em relação um ao outro. E é muito interessante que Jesus dirige a palavra àquela mulher. Então isso é muito forte. É muito forte porque é tão forte que
que a mulher assusta um homem pedindo água naquele momento: dá-me de beber. Por trás desse convite é muito interessante a gente perceber a iniciativa do nosso Deus em relação à pessoa. É Deus que toma a iniciativa, é Deus que pede, é Deus que proporciona a mudança de vida à vida daquela mulher. Então começa ali o ato de crer daquela mulher. Ela assusta tanto pelo convite, pelo pedido, e é muito interessante que é no momento da solidariedade que aquela mulher concede, né, e vai ajudar Jesus a beber daquela água, mas no fundo não é simplesmente a água em si na realidade, mas é todo o diálogo de Jesus com a samaritana. A samaritana começa a conversar com Jesus, mas o coração dela é um coração muito dolorido. Esta mulher, ela tinha muitas cicatrizes em seu coração. Por quê, Padre Fernando? Que tipo de cicatrizes essa mulher trazia no seu coração? Primeiro, esta mulher já tinha sido casada com 5 homens, 5 maridos. Olha, para aquela época, uma mulher que já tinha se casado 5 vezes e já tinha sido repudiada, já estava no 6º, e Jesus fala para ela: olha, minha filha, não, ele não é o seu marido, como se diz, ela só vivia maritalmente com este homem. Então era uma mulher que estava buscando, muito fragilizada. Por quê? O que acontecia no coração daquela mulher? Ela era uma mulher rejeitada, frustrada em seus amores, afetivamente uma pessoa destruída e procurando. Eu oriento muito a juventude quando se começa a namorar muito, né? Uma semana uma jovem, outra, e um jovem, uma jovem, e às vezes acontecendo isso, a gente tem que chamar os nossos filhos: ó, espera aí, tem alguma coisa errada. Por quê? Né? Até praticamente a gente olhando isso, porque quando a pessoa está procurando demais, dando tiro para todos os lados, porque às vezes é isso, né? A pessoa está tão carente, está tão sedenta, que nada mata a sede. E é o que acontecia com essa mulher samaritana. E é tão interessante, no momento que ela começa a conversar com Jesus, ela é muito agressiva com Jesus Cristo, mostrando assim, realmente que ela estava passando por um momento muito sério na vida dela, a carência. Vocês sabem que quando nós estamos carentes, a primeira reação nossa, nós ficamos agressivos, nervosos. Por pouca coisa a gente fica nervoso. E aquela mulher estava agressiva, e Jesus Cristo prontamente começa a conversar com ela. E é muito interessante que toda a conversa de Jesus vai amansando, né, vamos falar assim, vai causando uma transformação na vida daquela mulher. Primeiro que Jesus conhece, e ela assusta, ela fala: você é um profeta? Porque como você está adivinhando a situação da minha vida? Aí Jesus, é muito bonito, porque Jesus se revela para ela como Filho de Deus, o Messias. Eu sou o Cristo, você está falando com o Cristo, eu não sou um homem qualquer. E é muito interessante, porque aquela mulher, ela sentia sede, a sede de ser acolhida, e ela foi por Jesus Cristo acolhida, ela foi compreendida. Eu acho que é uma necessidade de todos nós, porque às vezes nós não somos compreendidos. Eu acho que qualquer relacionamento nosso, qualquer falta de diálogo, é porque nós não somos compreendidos.
E aquela mulher foi compreendida por Jesus Cristo, por que ela trazia tantas cicatrizes na vida dela, por que ela tinha tanta dificuldade de relacionamento. Ela foi valorizada. Foi pedido para ela uma atitude: dá-lhe de beber. Interessante, né? Jesus Cristo utiliza um gesto tão simples que é beber água, pedir água, né? Dá um copo d'água. Jesus utiliza esse momento tão simples para causar na vida daquela mulher toda a diferença. E apesar das cicatrizes, Jesus Cristo transforma aquela mulher numa grande testemunha do amor. Esta samaritana, ela muda de vida. O interessante, diante de toda essa história, que tudo aquilo que Jesus conversou, interessante, poucas coisas, porque às vezes a gente fica atrás dessa mágica. O que a gente transforma a vida da pessoa? Sabe o que você transforma a vida da pessoa? É escutando, é falando acertadamente, é sendo sábio. A gente muda a vida de um marido, de uma esposa, de um filho, de qualquer pessoa. É quando você escuta, é quando você tem paciência de estar presente totalmente na vida da pessoa. Naquele momento, Jesus Cristo, Ele estava totalmente ali com aquela mulher. Eu acho que o grande pecado nosso, eu tenho falado isso, é a nossa ausência. A gente está, mas não está. Eu estou aqui, mas estou digitando, eu estou olhando, eu estou lendo, eu nunca estou com as pessoas. E olha que nós adultos, nós continuamos assim. Não é só os jovens que têm tido esse grande pecado de não estar com as pessoas, somos nós. Que dia que eu já marquei para conversar com as pessoas? É muito interessante no curso Alfa de Casais, né? Tem muita gente aqui da Pastoral da Família. Tem um momento muito bonito no curso, que nós vamos fazer na frente. Tem um momento que a gente coloca na mesinha uma vela acesa, apaga as luzes todas, uma vela, os 2 pratos. Aí eu penso assim: vocês que são casados, num mês, vocês têm tido, você e sua esposa, vocês têm dado oportunidade desta conversa com uma vela no centro? Como se diz, ali somos só nós 2. Aí vem a justificativa, né? Ah, não, eu já sou casado há muito tempo. Cuidado, esse muito tempo seu pode ser o fim, né? E é bom a gente pensar em tudo isso, o tempo que a gente dá para as pessoas. E às vezes as pessoas que a gente mais ama, né, que a gente está mais próximo, são as pessoas que a gente menos dá tempo. Ah, meu marido mesmo, minha esposa mesmo, e fica assim, né? E a gente não dá o devido valor do tempo. Então, quando eu olho para esse poço, que fique para nós, para todos nós, casados ou não, a intenção da gente dar mais tempo ao diálogo, à conversa. Jesus Cristo, ao olhar para aquela mulher, Ele olhou profundamente, não no sentido carnal, mas no sentido de doação de vida, de amor sem medida. E às vezes o nosso amor, a gente põe tanta medida, né? A gente mede o amor nosso, a gente cobra amor. Não pode ser assim. Tem que ser amor sem medida, sem cobrança. É viver plenamente. E termino com a grande mensagem para esse tempo de Quaresma, de tudo isto que o Evangelho de hoje nos coloca. Primeiro, uma coragem maior diante da vida. Por quê? Porque a samaritana, depois que ela conversou com Jesus, fez a experiência com Deus, foi tão transformador na vida daquela mulher, que ela foi à cidade e abriu o verbo. Ela chegou na cidade, lá no centro, e começou a gritar: olha, eu encontrei Jesus, Ele descobriu a minha vida toda, e foi contando os pecados
pecados que ela tinha. Foi muito interessante, né? Porque mostra para nós que quem encontra Jesus de verdade se torna corajoso diante da vida, muda a vida da pessoa, tem até coragem de falar os pecados. Então é bonito esta imagem, porque às vezes a gente não tem coragem de falar para nós mesmos os nossos pecados. Como assim, padre? A gente justifica. Ah, não, mas esse pecado meu é por isso, por isso, por isso. Sempre a gente está justificando os nossos pecados. Vamos ter coragem de enfrentar os nossos pecados, como a samaritana enfrentou. Ela não tinha uma vida legal, era uma vida cheia de cicatrizes, mas ela teve a coragem de testemunhar Jesus Cristo. Jesus mudou a vida daquela mulher, e Jesus muda a nossa vida. Vamos ter coragem de uma vida melhor. Eu acho que a grande mensagem desse dia hoje, olhando esse poço aqui, é uma vida melhor, meu irmão, minha irmã, uma vida melhor. Passar o que nós estamos passando, Deus quer que todos tenham uma vida melhor. E não vamos ficar justificando, pondo a culpa em pai, em mãe, em Dilma, em Anastasia, em ninguém. A gente tem que parar com isso. Assuma a sua vida, sabe? Toma as rédeas, aquilo que está na garganta, fale, né? Principalmente quem é casado, viu? Tem que ter coragem de falar. Olha, meu esposo, não estou gostando disso. Olha, minha esposa, para de ficar reclamando, ninguém aguenta disso. Gente, se a gente tiver essa coragem, os casamentos vão ter bodas de prata, bodas de ouro, as pessoas vão ser mais tolerantes, as pessoas vão ter mais paciência umas com as outras. Aí o que acontece conosco? A gente fica murmurando, falando por trás, não muda nada. Você acha que a sua sogra vai mudar? Não. Sua nora vai mudar? Não vai. Vai ficar aí com raiva de você. No final da sua vida, você vai ficar sozinho. Porque ninguém gosta de gente que fica falando por trás, de murmurações. Olha que bonita a palavra de Deus. A palavra de Deus nos coloca hoje numa situação de coragem. Saber falar, seja como Jesus, manso no falar. A pessoa vem com 7 pedras em cima de você, é normal, porque ela está carente, ela é agressiva. Põe isso na sua cabeça. Toda pessoa carente, toda pessoa que está com cicatrizes, ela vem com 7 pedras em cima de você. Você vai responder com 14 pedras? Não, seja como Jesus. Dá-me de beber. Arrume uma forma de dialogar com a pessoa na solidariedade. E Jesus arrumou, porque naquele momento eram 2 com sede. Era Jesus que precisava da água e a samaritana que precisava de uma água diferente, a água da vida. Eu acho que é o que a gente está precisando, a água da vida, porque é muito ruim você beber água e continuar com sede. A gente tem um pouquinho dessa experiência quando a gente come um bacalhau muito salgado. Aí a gente vai beber na água e não mata a sede, né? Toda hora você está bebendo água. Ou quem às vezes bebeu demais, está numa ressaca danada, dá uma sede também que não para. Então, é isso que Deus hoje está nos ensinando: a paciência, o diálogo, a tolerância, mas a coragem de estar frente a frente com o outro. Bonito, né? Então, que os casais que aqui vieram hoje, é a grande celebração da família, aproveitem esse momento de estar juntos, porque Deus colocou uma pessoa muito especial na sua vida. Colocou a sua esposa, seu esposo, os seus filhos. Que Deus nos ajude a sermos melhores. Louvado seja sempre